Se você pudesse fazer tudo de novo, se você tivesse a chance, você me apagaria da existência? Sim. Vou me lembrar disso. E então, o que exatamente alguém faz com o total conhecimento de seus inimigos e a capacidade ilimitada de abordá-los, antes mesmo deles terem a mínima ideia de que você existe? É bem simples, na verdade. Qualquer coisa que alguém quiser. É claro, vão haver diferenças entre universos, bifurcações, diferentes possibilidades, um espelho distorcido que apenas mostra reflexos similares. Ainda há uma Asgard, e com ela, um filho de trovão e raios para se lidar com, um rei de mentiras para colocar em seu trono, uma Bifrost para se estilhaçar, o lançamento de um foguete adiado por horas e uma tempestade cósmica perdida, o fantástico reduzido a algo muito mais maleável. De qualquer forma, independente de minhas ações, a humanidade ainda vai ter uma natureza escravista. Ainda vão haver guerras e armas de destruição e homens para fazer tais coisas. Balas ainda serão disparadas, bombas ainda explodirão. Ainda vai haver destruição para lidar com, de modos monstruosos ou não, mas ainda vão haver vácuos, partes perdidas da história que parecem impossíveis de não estarem lá. Por exemplo, eu não acho nenhum homem no gelo para matar. Me parece que esse mundo nunca teve um super soldado para o liderar, nenhum símbolo de um tempo melhor, repleto de homens melhores. Me parece cabível achar um mundo que busca por mim. Então eu me refiz de um herói ordinário para o Criador. Outrora eu refiz a cidade, e nela eu vivi por 1000 anos e mesclei o futuro com o presente. Mas eu olho para trás tudo que eu alcancei com nada além de decepção e a vergonha de um homem que imaginava muito, muito pouco. Eu posso fazer muito melhor. De volta ao Universo Ultimate, essa é a Terra 6160 e nós já estamos bastante familiarizados com ela, né? Acompanhamos nos últimos meses histórias que se passam nesse universo, mas temos que confessar que ficamos devendo trazer o início disso tudo. E obviamente estará no topo da nossa playlist no canal sobre o Universo Ultimate, mesmo o vídeo tendo saído depois de uma série de vídeos sobre outras edições. Mas enfim. Na Manhattan deste universo, Howard Stark voa com a sua nova armadura, ovacionado por todos e questionado logo em seguida por alguns, como Obadiah Stane, Jarvis e seu filho Tony Stark. Ele é questionado sobre a segurança de seu traje, sobre o poder que detém, e questionado sobre o seu caráter e a sua prudência. Para Howard nada disso importa, pois no fim, este é um mundo onde os tecnocratas estão ganhando. Se milionários sempre conseguem o que querem, então tudo o que ele realmente quer agora é relaxar. Relaxar, pois este é um mundo que não há muito para se preocupar. Graças às invenções de Howard, as pessoas não precisam se preocupar com catástrofes, crimes e até mesmo doenças comuns. Mas o que resta quando o mundo é pacífico demais? O que vem a seguir? Com o que as pessoas se preocupam e se importam para lutar? É o que Obadiah alerta, e Howard também se preocupa com isso, assim como se preocupou em assumir um papel de destaque em um mundo protegido e controlado por um Conselho Supremo. Um mundo que funciona assim, mas sob a sombra de um poder estranho e imprevisível cujas intenções Howard desconhece. Uma força eficiente o bastante para fazer Howard se sentir insignificante. Se ele via como uma figura insignificante nesse mundo, suas invenções e habilidades o mostraram o contrário. E agora ele precisa, mesmo que a contragosto, se posicionar antes que as pessoas não precisem mais de alguém como ele. Howard não gosta da ideia. Ele nunca se interessou, mas ele terá que conhecer o seu criador. Na Latvéria, após 2 semanas com suas portas fechadas, a cidade enfim recebe a todos.
todos, os repórteres, os tecnocratas americanos, Howard Stark, Obadiah Stane e todos os outros convidados, como os filhos iluminados da luz eterna, liderados pelo imortal Hulk, assim como a aliança Harada e Yoshida e a família Rasputin, com sua temida reputação mesmo lutando pela paz. Esses últimos em especial fazem parte do conselho do Criador, este que todos saúdam, enquanto desce as escadas e encara o céu, aguardando algo que já sabia que iria acontecer. Um portal dimensional se abre nos céus, e dele surge um gigantesco exército do que parecem ser clones do Capitão América, da Vespa, Thor, Homem-Formiga e Visão, mas curiosamente muito semelhantes aos Supremos do extinto Universo Ultimate. Eles vieram atrás do Criador e do seu conselho, e uma enorme batalha se segue, surpreendendo Stark e Stane. Howard, por insistência de Obadiah para que deixasse um pouco de lado a sua armadura, não a trouxe, mas é Stane que se mostrou preparado para uma possível imprevisto, e usou sua armadura, sendo empalado logo em seguida enquanto protegia Stark. Os inimigos são muitos, a batalha foge das proporções, o Criador observa, e a armadura de Obadiah explode. Quando a batalha parece tomar proporções ainda piores, tudo escureceu. Howard acorda, Obadiah está morto, e não há tempo para chorar quando o Criador lhe conta parte, apenas uma parte, da verdade. A partir daqui, por diversos momentos das edições seguintes, vamos nos deparar com explicações mirabolantes que apenas o Criador poderia dar nesse tipo de história. Essa é uma história sobre viagem no tempo, reviravoltas multiversais e interpolações que só fazem sentido quando enfim chegam à sua conclusão. Ou seja, o que podemos concluir disso é que pouca coisa dessas explicações realmente importa para o que essa minissérie se propõe a fazer, que é dar início a uma série de novas histórias. O foco aqui, portanto, é nessa jornada de Howard Stark, neste mundo cada vez mais deturpado pelo Criador. Os invasores restantes são reunidos em uma sala e enquanto o Criador explica que eles são clones vindos do futuro para impedi-lo, Howard não consegue acreditar que o tempo seja fluido. Em seguida, um grupo de pessoas, estes sendo antepassados genéticos dos clones, são trazidas e executadas diante de Howard. Os clones se dissolvem por completo, e Howard aprende que o tempo é mais complicado do que ele podia sequer imaginar. O Criador, ao resolver seus problemas, prefere usar um bisturi ao invés de uma espada. Quando Howard o questiona se eles não tentarão atacar novamente, ou voltarem no tempo para tentar apagá-lo, o Criador diz que eles provavelmente já tentaram. E ele foi quem os apagou inteiramente da existência, no auge do seu poder. Eles nunca poderiam executar o antepassado do Criador, afinal, ele não é dali, e nem mesmo seu universo existe mais. Mas ao fim, um amigo de Howard foi quem morreu nesse processo, e Reed apenas diz que precisa mostrar algo importante. Somos apresentados ao Motor Immortus, o motivo pelo qual o Criador está sendo caçado. Graças a essa máquina, ele foi capaz de viajar no tempo e visitar essa terra, construindo o mundo perfeito em que Howard vive. O Criador apagou ameaças antes mesmo delas surgirem. Mas que ameaças? Ele organizou o mundo para que fosse protegido por mentes brilhantes, mas com que julgamento? E ele remodelou tudo o que existia com peças existentes, incluindo ele próprio, mas quais não lhe eram convenientes. Tudo em prol de um grande desígnio que apenas ele tem total entendimento. Mas esse não é o fim. O Criador aniquilou o futuro e destruiu o passado deste mundo e consequentemente terá que se encontrar pela primeira vez com aqueles ou aquele que quer impedi-lo de vez. Ao tirar o capacete, o Criador revela que isso já aconteceu há 2 semanas atrás, e ele apenas sobreviveu graças à sua capacidade de modificar seu corpo e redistribuir a posição de seus órgãos. Apesar disso, o dano foi grave, e ele não consegue lembrar corretamente das coisas, está muito fragmentado. É por isso que ele precisa de Howard. Ele precisa dele, apenas dele, pois ele acredita que foi Howard que construiu aquela máquina. E por isso é ele que precisa fazer o trabalho. Sim, um grande paradoxo, uma máquina do tempo, mas é sobre isso que se trata esse tipo de história, não é mesmo? É como eu disse anteriormente, uma grande confusão, uma mistureba de tropos pouco inspirados, apesar de ser Hickman quem assina essa história. Isso só vai piorar ou melhorar a partir de agora. Vamos tentar simplificar um pouco as coisas, certo? Dias depois, Howard e Tony conversam no funeral de Obadiah Stane. Enquanto lamentam a morte do amigo, Tony pergunta quais serão os próximos passos de seu pai. Ele nem sequer teve notícias dele após o ataque. Howard promete que tudo dará certo, mas ambos concordam que não há fuga disso. Não há fuga para uma vida pacífica.
O que resta é buscar respostas sobre o que está realmente acontecendo e o que eles ainda não sabem. É o que Howard fez 2 dias antes na Lativéria, após o ataque. Lá, o Conselho do Criador, ou assim chamados de Gigantes, realizam uma reunião. Geralmente era Obadiah que participava desse tipo de coisa e Howard se sente deslocado, não fazendo parte daquilo tudo. São muitos os membros do conselho, e todos são devidamente apresentados a Howard. Para nós não faz muita diferença entendermos quem é quem, afinal os que realmente importam aparecem, e possuem uma função relevante nas revistas solos de cada herói. Uma discussão se inicia, simbolizando o cenário conflitante no qual Howard se meteu. Nem mesmo o conselho tem consciência de tudo o que está acontecendo. Cada grupo ali, seu respectivo líder, controla um dos 7 principais territórios do mundo, mantendo a ordem e a paz, mesmo que haja discordâncias e rivalidades entre eles e, ocasionalmente, conflitos. Alguns, chamados de inimigos, agem como oposição, e esse é o papel dos Rasputin agora. Conflitos são criados entre as nações para desviar a atenção do que realmente é feito debaixo dos panos, gerando assim uma falsa sensação de paz no mundo em tempo de guerra imaginários. Então tudo fica claro para Howard, e é difícil para ele aceitar essa realidade, essa grande manipulação que ele nunca percebeu. Dentro da cidade, o criador realizou várias simulações de sociedades perfeitas, e entre os sucessos e fracassos, uma fórmula foi definida. Ninguém realmente gosta de não fazer nada, e quando a paz significa a estabilização de tudo e todos em um estado de completa inércia, algo fará com que tudo volte ao movimento. Ou seja, para uma civilização perfeita existir é necessário também uma porção de inconformismo, de rebeldia, de caos, mesmo que até isso seja manipulado e projetado. Esse é o modus operandi do Criador. Ele poderia, e em um tempo ele tinha o poder para isso, esmagar todos que estivessem em seu caminho, reinar em cima de cinzas e destruição. Mas ele escolheu dar a essa terra a sua visão de mundo perfeito. Isso significa fazer exatamente o que os heróis da terra, de onde ele veio, fizeram. Mas isso nem sequer passa pela sua cabeça. Howard, depois de tantas explicações, repudia tudo aquilo, esse ato de manipulação traiçoeiro. Mas o Criador diz que ele pode chamar do que quiser. No fim, ele, o todo-poderoso, rico e brilhante Howard Stark, também faz parte disso. Howard se nega a compreender toda essa maquinação, e o Criador diz que ele pode perguntar o que quiser para sanar suas dúvidas. Ele pergunta qual é o real trabalho que os gigantes estão realizando, qual o verdadeiro propósito de tudo que no fim acontece. Qual o propósito dessa complexa manipulação para fazer todos viverem uma falsa felicidade? O Criador sorri e diz que agora sim estamos chegando a um ponto interessante. Voltamos ao presente, há uma tensão entre pai e filho após darem de cara com a realidade de viver em um mundo que foi roubado de seu futuro. Um mundo que eles não imaginavam ser apenas um experimento de um louco. O que fazer a seguir? Quais consequências virão? E o que demandará para fazer o certo? Pai e filho se preocupam com isso e com tantas variáveis em jogo. Como lutar contra a falta de humanidade disfarçada de falso altruísmo e lógica fria. Há alguma ideia brilhante vinda das 2 mentes mais brilhantes do mundo? Tony diz que seu pai deveria lutar contra isso tudo, mas Howard reflete sobre a possibilidade disso acabar provando o ponto deles. Mas como Tony disse, apenas existe certo e errado, e isso nitidamente está errado, mas Howard afirma que é pior. Aqui, o bem e o mal se confundem. Afinal, Obadiah sabia de tudo isso o tempo inteiro? E se sabia, ele era outra pessoa ou a mesma que eles pensavam conhecer? Ele teria contado tudo a Howard se ele perguntasse? Ou será que todas as tentativas de Howard de se afastar das burocracias ocasionaram a morte de seu amigo? Talvez ele poderia ter feito algo a respeito. Talvez. Mas agora ele pode ao menos tentar consertar as coisas. Tony diz que seu pai deveria lutar contra eles e vencer. Howard diz que tem um plano, mas ainda há muito a fazer, e apesar de Tony oferecer ajuda, toda a razão pela qual ele precisa vencer é para garantir um futuro melhor para o seu filho, e isso não inclui colocá-lo no meio disso tudo. Após se despedirem, Stark chama por seu pai. Ele lhe pede para ter cuidado, e Howard diz: não é assim que funciona. Cuidado não vem com vitória. Um dia atrás, Howard é apresentado a uma ala da cidade, uma prisão que o Criador prefere chamar de um lugar onde certos trabalhos geniais são realizados. Deixando de lado a sua perda de memória, ao não lembrar de já ter estado ali anteriormente com Howard, ele o leva até seu laboratório e o apresenta ao seu assistente, Reed Richards. Howard não gosta da ideia e diz que trabalha sozinho. O Criador discorda, dizendo que ninguém realmente trabalha sozinho. Afinal, convivemos com os fantasmas das nossas falhas e sucessos, nos assombrando todos os dias. Para realizar o que precisa,
Howard deverá contar com a ajuda daquele considerado a pessoa mais inteligente do mundo. E o Criador não poderia estar mais certo disso. Mas do que o Criador não tem consciência é o que ele mesmo criou em decorrência de seu grande paradoxo moral. Em um futuro distante, um exército de clones debatem sobre os avanços que tiveram nesses milhares de anos de esforços para deter o Criador, assim como tudo que perderam no processo. Quanto mais tempo levará? Como encontrar o inimigo em uma grande quantidade de fragmentos espalhados pelo tempo? Como enxergar o inimigo nesse grande jogo? Nesse futuro distante, um líder imortal e imune ao tempo real lidera uma legião de incontáveis clones, igualmente mortal em sua quantidade, dispostos a se sacrificarem em prol desta guerra contra um prisioneiro, mas também contra o Inventor do tempo. Isso o enche de satisfação. Ouvir o clamor pela batalha e o tempo dos inimigos chegará. Kang declara que a guerra começa agora. Agora haviam 2 geradores imortos, graças a Howard Stark e Reed Richards. Reed Richards, esse que revela saber de onde o Criador vem e tudo o que está por trás de seus segredos sombrios. Ele viu de alguma forma a origem deste mundo e como o Criador o remontou com seus próprios olhos. Agora ele finalmente tem alguém com quem compartilhar. As 2 mentes mais brilhantes do universo estiveram ali por tempo bastante para se esquecerem o que o tempo significa. Mas era necessário ter isso em mente. Tempo, afinal, eles estavam construindo uma máquina do tempo, e entre erros e acertos, ela estava pronta. Uma singela amizade se forma aqui. Reed conta para Howard os problemas que enfrentou tentando entender não apenas por quanto tempo estava ali, mas também o motivo de ser tão odiado pelo Criador. Assim como tentou entender o jogo, ou melhor, o experimento, em que ele era o objeto a ser observado e testado diariamente, depois de um tempo ele apenas deixou isso de lado e continuou o trabalho. Sua máscara, ao meu ver, é um símbolo de tudo isso, um lembrete de sua prisão, mesmo que Reed diga que ela é apenas a sua verdadeira identidade. Howard pergunta se ele não quer ajuda para fugir de tudo isso. Reed diz que não se pode fugir de quem se é, e não se pode mesmo. Reed não pode fugir de ser o prisioneiro desse universo. Howard não pode fugir do que ele acredita ser certo e dos sacrifícios que ele terá que fazer. Confiança não está em jogo aqui não significa nada em uma realidade onde o que move o mundo é um grande teatro de marionetes. Isso é o que define essa história. Traição é o motor que faz com que as coisas mudem e avancem. Não há como escolher qual o pior monstro e qual o mais correto. Não há distinção. O Criador não pode fugir das consequências de suas maquinações, e as consequências lhe perseguem mais do que isso. Elas o encaram frente a frente quando Howard e Reed o traem, desligando o escudo temporal. Eles abriram a porta para os lobos entrarem. Essa é uma guerra por um novo mundo. Kang esperou por 2 ciclos de vida para esse momento, e por algum motivo, isso é exatamente o que o Criador quer que aconteça. Isso já aconteceu antes, em um futuro distante eles se encontraram, e foi ali que conseguiu seu ferimento na cabeça, retornando no tempo em um constante paradoxo. Suas memórias começam a retornar e ele lembra que essa é a tal invasão, que de alguma forma ele já sabia que iria acontecer, mas ainda faltavam peças nesse quebra-cabeça. Qual o preço a se pagar quando você pensa estar no caminho certo? Qual o preço que o Criador pagou? Qual o preço que Kang e todos os seus peões pagaram? Qual é o preço que Howard terá que pagar? O Criador disse lembrar de quem Kang é, e Howard diz que também sabe, e colocará um fim nisso. Reed caminha calmamente enquanto um contador se inicia. O plano está em execução, o motor imortus está ativado. Howard aceita a dura realidade, e é como olhar no espelho e odiar o que vê. Não há outra opção. Após a batalha dentro da cidade, Howard explode com todos presos dentro dela. Para sempre. Enquanto retira o dispositivo de mortos, Reed reflete sobre a natureza deste lugar, e no que ela sempre representou para ele. Um lugar quebrado, destinado a alguém quebrado. A contagem continuava. Em meio a destroços e carnificina, Howard Stark ainda respirava. Ele se aproxima de Kang, como se algo em seu âmago lhe dissesse para ir adiante e descobrir, ou talvez confirmar, algo que ele deseja profundamente que não seja verdade. Quando ele remove a parte frontal do capacete de Kang, um lamento toma conta de Howard. Um lamento que ele carregará por uma eternidade dentro dessa cúpula. Uma prisão ativada por Reed e arquitetada em conjunto com Howard. Mas ainda resta uma última coisa a se fazer. Do lado de fora, perguntas são feitas, mas sem respostas. Algumas delas são segredos que apenas o Criador carregava. Outras foram repassadas.
Algumas deduzidas, um mês dentro da cúpula é equivalente a 1000 anos, e restam apenas 2 anos até que ela se abra e liberte aqueles que estão presos nela. E talvez aqueles que saiam sejam completamente diferentes do que um dia já foram. Isso é rapidamente deixado de lado enquanto o conselho decide focar na divisão de poder agora que o Criador não está mais presente. Apesar de cheia de explicações mirabolantes e tropos batidos de sagas de quadrinhos, essa história brilha ao trabalhar a dinâmica entre Reed, Howard e Tony e de explicitar as contradições desses super-vilões e suas visões de mundos perfeitos. Isso evidencia a qualidade de Jonathan Hickman em trabalhar com questões morais em meio a dilemas e planos que já estamos cansados de ler. No fim, Invasão Ultimate possui um ruim do passado e o bom das histórias que se seguiram após esse prelúdio. Talvez seja até bem mais interessante revisitar essa história, já tendo em vista os pontos positivos que esse novo universo Ultimate possui, e quem sabe podemos considerar isso um bom sinal. É uma ponte para algo melhor. Talvez uma ponte cheia de rachaduras, sim, mas pode ser também valioso analisarmos todos esses pontos positivos e negativos e entendermos que quando se trata de histórias em quadrinhos, pode haver qualidade até nas histórias mais medíocres, que são a maioria. Na Torre Stark, Tony questiona o peso que acaba de cair nas suas costas. O mundo enfrenta o fim, com o futuro se chocando com o presente, reinos temporais sendo derrubados e mares sendo desfeitos. Não é um simples manto que Tony deve assumir, nem uma simples tarefa que Reed realiza estando ali. Essa é a parte mais importante do plano de Howard, e ele confiava que Tony saberia o que fazer. Em suas mãos agora está não apenas a obra de seu pai, mas todo o destino desse universo. Reed lhe entregou arquivos com segredos do Criador, o reator do motor Immortus e uma carta de seu pai. Se ele está vivo ou não, faz parte de uma série de variáveis e probabilidades que Reed não consegue responder, mas torce pelo melhor. O que é fato é que Howard fez o que ele acreditava ser necessário para consertar as coisas. Após um momento de reflexão, Tony diz que ele precisará de um traje. Um traje capaz de resistir às distorções temporais, de ser controlado através do tempo e também de ser uma arma. Tony, ao ser questionado se assumiria o nome de Homem de Ferro, nega. O seu pai era o Homem de Ferro. Por enquanto, até merecer o título ou um nome melhor, ele é o Rapaz de Ferro. Após a aliança entre os dois ser firmada, havia uma lista de coisas para se fazer, encontrar e consertar. Assim como seu pai fez, e talvez é o que ele ainda faria se estivesse em seu lugar. Há muito a se fazer. Meu querido Anthony, eu estou cansado deste mundo. Eu estou cansado das pessoas nele, daquilo que elas aceitam e daquilo que elas se tornaram. Mas eu sei que a culpa foi minha, talvez mais do que a de outros por causa dos meus dons e daquilo que vem com eles. Eu estava enroscado nas coisas boas que eu fiz, o trabalho e a plenitude que o trabalho nos providenciava, e eu não me importava o suficiente para notar o que eu estava fazendo realmente com o mundo, o que eu estava construindo. Eu sei agora de que esse é um mundo falso, falho, que foi pensado como bom o bastante, mas debaixo de sua pele nós sabemos que está apodrecendo. Refletindo sobre, quase nada das coisas que eu fizeram algo além de suportar sistemas que reduzem homens e mulheres a peões e brinquedos para trabalhadores e consumidores, servos, escravos. Todas as coisas que eu fiz foram tocadas por um pouco de mal. Todas, menos uma. E essa é você. Se isso achou seu caminho até você, então eu me fui. E eu deixei para você um mundo que não tem lugar para inocência. Mas apenas olhos inocentes podem ver ele pelo que ele pode vir a ser. Lembre-se, Tony, nunca é tarde demais para mudar o mundo ao redor de você. Você só precisa lutar. Você só precisa vencer. Então é isso, com isso finalizamos o primeiro prelúdio do universo Ultimate do Hickman. Uma grande confusão embaralhada, um monte de coisa acontecendo, mas com o seu charme e que deu nascimento para uma série de histórias que está sendo muito interessante acompanhar.
Espero que tenham curtido o vídeo, deixem o like, se inscrevam, compartilhem e o mais importante, como sempre, continuem com as suas leituras.